Olá, boa noite, a paz do Senhor. Estamos começando mais um turno. Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, interior, 23 horas. Continuando, colaborando com o reino, nos unindo aos irmãos em oração, em adoração, em louvor ao Senhor, intercessão. Vamos orar nesse momento e pedir a direção do Espírito Santo de Deus, porque nós não sabemos orar como convém, né? E sem o Senhor nós não podemos fazer nada, né? Aproveitar esse calor de hoje e buscar o calor, o fogo do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, Deus poderoso, Pai de amor, Pai de bondade, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, eu venho, Pai, pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelas minhas omissões, Deus, por aquilo que não te agrada, Senhor, por aquilo que a gente tem errado, Senhor, seja em pensamento, seja em ação, seja, Pai, no olhar. Senhor, nos ajuda a caminhar em santidade. Nos ajuda, Senhor, a andar em amor e a andar em unidade. Em nome de Jesus, nós queremos ser um contigo, Deus. Nessa noite, Pai, que teu Espírito Santo entre em todas as casas, fale aos corações, que o Senhor ministre, Senhor, a começar em mim, a começar na minha casa, a começar nos meus irmãos do N-Hope, a começar, Deus, na casa daqueles que vão ouvir essa live, que vão acompanhar essa live, que já estão acompanhando, que estão orando. Senhor, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos, Senhor. Senhor, nós viemos do pó, o Senhor sabe de onde nós viemos, o Senhor conhece a nossa estrutura, mas nós sabemos o Deus compassivo, que nos ama, que nos perdoa, que é soberano, mas que se importa conosco. Senhor, é a Ti que nós oramos, é a Ti que nós recorremos, em nome de Jesus. Senhor, quero dedicar esse louvor a Ti, Deus. Com tudo que sou, com as minhas dificuldades, com as minhas imperfeições, mas eu quero te louvar e te bendizer, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia. Tua graça é o meu refúgio, descanso no
teu poder, maravilhoso és, maravilhoso és. Meu Deus, está o meu coração e nas promessas do Senhor eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós te clamamos, Senhor, nesse momento por misericórdia, Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia de nós que somos fracos, pecadores, Deus. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia das nações. Oh, Deus, aqueles que choram, Deus, aqueles que estão chorando aos teus pés, confiando no Senhor. Oh, Deus, confiando no teu poder. Pai, em nome de Jesus, que eles não venham desistir, que eles venham perseguir, Senhor, persistir, Senhor, em te seguir. Oh, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, eu intercedo, Senhor, pelos enlutados. Oh, Deus, aqueles que choram, que sofrem, que não entendem, Senhor, porque perderam ante queridos, Senhor, que perderam avós, pais, mães, esposos, filhos, amigos. Oh, Deus, há um momento, Pai, de choro, de luto, Senhor, no Brasil. Há um momento de choro, de luto nas nações. Senhor, em nome de Jesus, vai com o teu Espírito Santo, Deus, derramando do teu bálsamo, Senhor, trazendo conforto, trazendo a consolação, trazendo cura, Senhor. Sopra, Senhor, o teu vento, ó Espírito de vida, sopra, Senhor, sobre os leitos, sobre os hospitais, em nome de Jesus, Deus, trazendo vida, trazendo cura, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, não deixa, Pai, as intempéries, Senhor. Não deixa as tempestades. Não deixa, Senhor, as dores de parto, Senhor, nos paralisar. Que nós possamos caminhar, Senhor. Firme na tua palavra, Senhor. Firme no teu amor, Senhor. Aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor. Firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo.
mesmo que a pandemia venha sobre nós, que nós nos mantenhamos firmes, Senhor, firmes na rocha eterna, na rocha inabalável que é o Senhor Jesus, que nós possamos caminhar em cima das tuas promessas, que nós possamos construir, Senhor, a nossa fé, a nossa casa, Senhor, não sobre areia, mas sobre a rocha, Senhor. Nos fortaleça, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a caminhar contigo em fé, em amor, em santidade, em unidade com propósito, Senhor. Em o nome de Jesus. Nesse momento eu quero compartilhar Salmos 57, versículo 7, onde Davi, ele estava fugindo, né? Fugindo de Saul, se escondendo, mas em Salmo 57, 7, ele declara: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Antes disso, Davi fala que armaram rede aos passos dele, que a alma estava abatida, que abriram cova diante dele, mas os próprios inimigos caíram nela. E mesmo com as covas abertas, e mesmo com a decepção, mesmo com a alma triste e abatida, ele estava com o coração firme no Senhor. Ele estava cantando e entoando louvores ao Senhor. Esse é o momento de cantar. Esse é o momento de louvar, de entoar louvores, de buscar o Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, que a gente não venha parar. Em nome de Jesus, porque como nós cantamos aqui, o Senhor Ele é fiel. Ele tem uma firme promessa, ele tem um firme fundamento, uma palavra que não muda, que não precisa ser atualizada. Um Deus que promete e cumpre. Então nós precisamos também caminhar em fidelidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Posso esconder que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olha o meu coração, e tudo podes ver, vem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida
Oh Deus, oh Jesus, Tu és o nosso príncipe da paz. Tu tens a paz que excede todo entendimento. Oh Senhor, Tu tens a paz que o mundo não dá, Senhor. Vem com Tua paz, Senhor, sobre o Brasil. Vem com Tua paz, Senhor, sobre as nações. Vem, Espírito Santo de Deus, vem convencendo, vem reconciliando, Senhor, porque o Teu ministério é o da reconciliação. Senhor, em nome de Jesus, reconcilia, Senhor, o povo. Esse povo, Senhor, que está perdido, essas ovelhas desgarradas, Senhor. Reconcilia com o Pai, meu Deus. Senhor, eu clamo por alma, Senhor. Eu clamo, Senhor, por libertação, por cura, por transformação, Senhor, de coração, de mente, alma. Senhor, em nome de Jesus, oh, sopra Teu Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Senhor, profetizamos almas para o Senhor, almas salvas. Senhor, envia obreiros, porque grande é a seara. Levanta, Senhor, adoradores, levanta intercessores, levanta pregadores, levanta, Senhor, pessoas que buscam por almas, que buscam o Teu reino, Senhor, nessa terra. Em nome de Jesus. Senhor, quebra todo jugo, quebra todo grilhão, Senhor, sobre o Brasil. Todo espírito de morte, Senhor, sobre o Brasil, sobre as nações. Toda enfermidade, toda peste, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Senhor, estende a Tua mão, Senhor. Oh, Deus, ministra, Senhor, os Teus propósitos. Ministra a Tua cura, Senhor. Ministra, Pai, a salvação no meio do Teu povo. Oh, Deus, e aqueles, Pai, que caminhavam contigo, mas que pararam, Senhor, que se contaminaram, que esfriaram no amor. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito de fogo, vem acender os corações, vem iluminar os olhos da alma. Oh, Deus, vem incomodar, venha levantar os que estão caídos, meu Pai. Em o nome de Jesus, levanta uma igreja relevante no Senhor, uma igreja, Pai, que é perseverante, uma igreja santa, uma igreja que ama, uma igreja que anda em unidade com propósito, meu Pai. Em o nome de Jesus. Toma, Senhor, a saúde do Brasil. Toma o sistema educacional, político, Deus. Faz uma limpeza, Senhor. Derrama das Suas águas que limpam. Oh, Senhor, muda o quadro do Brasil. Muda, Senhor, o quadro das nações da América do Sul. Toma a Bolívia em Tuas mãos, Deus. Oh, Deus, toma o sul do país em Tuas mãos. Toma o Rio de Janeiro, Senhor. Toma o Sudeste. Toma São Paulo em Tuas mãos, Espírito Santo. Minas Gerais, Senhor, traga a Tua libertação. Completa, Senhor, a Tua obra, Deus. Completa, Senhor, a Tua obra em Brasília, Senhor. Sertão nordestino. Oh, Senhor, Paraná, Santa Catarina, Criciúma. Oh, Rio Grande do Sul. Oh, Deus, Senhor, venha com Tua glória sobre o norte do Brasil, Senhor. Amapá, Belém do Pará, Roraima. Oh, Deus poderoso. Toma, Senhor, Venezuela em Tuas mãos. Toma o Haiti em Tuas mãos. Oh, Senhor, Peru, a Bolívia, China, Japão, Rússia, Portugal, Índia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Oh, Senhor, Tailândia. Toma, Senhor, o continente da Oceania em Tuas mãos. Nova Zelândia. Oh, Deus, Papua Guiné, Senhor. Toma cada tribo, Senhor. Da Nova Zelândia, Senhor, da Oceania, cada canto mais escondido, Senhor, que o Senhor venha inundar com Tua glória, convertendo, trazendo luz às nações. Senhor, eu profetizo luz às nações, libertação para as nações, Deus. Hoje que o Senhor encontre, Senhor, fé quando o Senhor voltar, que o Senhor encontre santidade, Senhor. Que o Senhor encontre uma igreja, Senhor, uma noiva adornada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, não nos deixa parar, Senhor. Não nos deixa, Senhor, esmorecer, Senhor. Porque a ordem que o Senhor nos deu não é para parar, é para marchar, é para guerrear e chegar do outro lado. Chegar na glória, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós não vamos parar, não, Senhor. Nós não vamos parar de clamar, de Te adorar, Senhor, de Te buscar, não, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.
servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Ele é Jesus o Nazareno e já deu ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Senhor, nós não vamos parar, Senhor, de caminhar em tua direção, Senhor, profetizar, de interceder. Oh Deus, nos fortaleça em nome de Jesus. Aleluia. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, não vai parar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Ele é Jesus o Nazareno e já deu ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Senhor, em nome de Jesus, oh Deus, se tiver alguém que está desistindo, Senhor, que está cansado, que está pensando em parar, que está pensando em sair de casa, que está pensando, Senhor, abandonar o ministério, abandonar os seus projetos, abandonar a família, paralisar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha soprar, sopro de ânimo, Senhor, sopro de vida. Oh Deus, espírito de continuidade, espírito de perseverança, permanência, Deus, em nome de Jesus. Que não venha parar, Senhor, porque seus planos não podem ser frustrados. Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, que todo espírito, Pai, de frustração, de desânimo, de decepção, Senhor, de frieza, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, levanta sopro de vida, oh Espírito de consolação, de ânimo, de fortaleza. Invada, Senhor, porque não é hora de parar. O Senhor diz que não é hora de parar, é hora de clamar, é hora de insistir, é hora de marchar, é hora de guerrear com as armas espirituais, não na força do nosso braço, porque quando nós fazemos nas nossas forças, nós cansamos.
Oh Deus, em nome de Jesus, fôlego, Senhor. Fôlego, Pai, sobre aquele que está cansado, que está paralisado, que quer se suicidar, que quer, Senhor, pensando besteiras. Oh Deus, cala a voz do inimigo, cala a voz de Satanás, todo espírito de morte, Senhor, toda ansiedade, todo espírito de bipolaridade, depressão, suicídio, caia por terra em nome de Jesus. Sopro de vida sobre você, sopro de vida sobre a sua casa, aí no seu quarto, onde você estiver. Oh Espírito Santo de Deus, vai com tua luz, Senhor, nesse canto escuro, vai com tua luz nesses pensamentos, Senhor, leva cativo os pensamentos, Deus. Todo pensamento, Pai, de morte, todo pensamento de autoacusação, de condenação, o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Deus, que sopra, Senhor, os seus pensamentos preciosos, Pai, sobre as mentes, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Deus, joga por terra todo o embaraço, Deus. Joga por terra todo espírito de morte, Senhor, sobre o continente americano, sobre o continente africano, europeu, asiático, Oceania. Sopra, Senhor, o seu sopro de vida, Senhor, nos 4 cantos do globo, dos 5 cantos, dos 5 continentes, em o nome de Jesus. Vem com cura, vem com libertação, vem com a restauração. Levanta aquele que está caído, aquele que se afastou da fé. Senhor, ressuscita a Europa, Deus. Oh, Deus, aviva, Senhor, aviva a Europa, Deus. Em nome de Jesus, aviva, Senhor, a América. Deus poderoso, Deus forte, Deus fiel, vem com tua providência, Senhor, sobre as nações. Vem com tua providência e tua provisão, Senhor, sobre os lares. Aqueles que estão passando por apertos, desemprego, necessitados, que não veem, Senhor, uma luz no final do túnel. Nós sabemos que a nossa esperança não é só nessa terra, Senhor. Oh Deus, mas o Senhor disse, o Senhor prometeu que nunca nos deixaria. O Senhor prometeu que nós não precisamos ficar ansiosos pelo que havia de comer ou de beber, porque o Senhor nos dá o sustento, porque o Senhor nos dá a provisão, porque Tu és o Jeová Jireh. Então, em nome de Jesus, Senhor, se apresenta, Senhor, para esse povo, Pai, como Jeová Jireh, como Jeová Rafá, ou como Jeová Shalom, ou Espírito Santo de Deus, como Emanuel. Oh, vai, Senhor, em cada coração, Pai, que necessita, Pai, de uma provisão material, que necessita de uma provisão espiritual, emocional, que necessita, Pai, de um remédio, de uma transfusão, de um transplante, de um equipamento, de uma prótese. Deus, abre a porta, Senhor. Abre as portas, meu Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Deus. Entra com Teu poder, entra com Tua graça, em nome de Jesus. Aleluias, aleluia, Jesus. Aleluias. Nas últimas lives, o Senhor assim falou comigo e eu trouxe aqui algumas reflexões sobre o que a gente deve desenvolver sempre na nossa caminhada cristã e mais ainda no final dos tempos, né? Nesse momento que nós estamos de tanto aperto. O que mais do que nunca a gente precisa desenvolver, que é a santidade, que foi a primeira coisa que a gente refletiu aqui, fez a reflexão sobre santidade. A segunda vez foi amor e unidade, unidade com o propósito de adorar, de glorificar o Senhor e de nos fortalecer, né? Porque um reino dividido não subsiste, e junto nós somos mais fortes, e a nossa unidade com o propósito de adorar o Senhor, ela resgata vidas do fogo, fortalece os que estão fracos na fé. E aí, outro ponto que nós precisamos desenvolver nesses últimos tempos é a constância, é a firmeza, é a perseverança, como nós já cantamos aqui hoje, né? Que firme está o meu coração nas promessas do Senhor. Nós cantamos o hino da harpa, firme nas promessas do Senhor.
Nós cantamos aos pés da cruz, né? Firme aos pés da cruz, com o coração firme no Senhor. Nós cantamos que a fidelidade do Senhor nos traz paz, porque nós estamos firmados nas promessas do Senhor e Ele é fiel, Ele cumpre, então isso nos dá paz, porque mesmo que está em meio a tanta coisa ruim, desemprego, rumores de guerras, pandemias, pestes, mas a palavra do Senhor diz lá no final que vai dar tudo certo, que tem vitória para nós. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Então essa fidelidade, esse olhar do Senhor sobre nós nos dá paz. E aí depois nós cantamos sobre você não vai parar, né? Que a ordem que o Senhor nos dá sempre, né, com relação à caminhada cristã, é de não parar. Com relação aos princípios do Senhor, é de não parar, né? Quando o Senhor nos dá uma família, a gente não pode parar, a gente tem que continuar lutando, buscando, né? Não parar o ministério que o Senhor nos deu. Porque lá em Provérbios 18, 14, diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então, diante de tantas doenças, decepções, apertos, né, a gente fica abatido. Mas o que nos sustenta, mesmo em meio a doenças e perseguições, é a nossa firmeza, é a nossa constância no Senhor. Porque já tem tanta coisa ruim. E se a gente ficar abatido, paralisado, aí a gente não vai conseguir caminhar. A gente tem que lutar pela nossa fé. E o versículo base aqui nosso, da palavra, é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 5. Tá muito quente. Meu Deus. Nesse capítulo 3, Paulo ele faz uma oração pelos irmãos os irmãos tessalonicenses. E o que me chamou a atenção aqui nessa oração foi o versículo 5, que ele diz assim: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. A gente meditou semana passada sobre o amor, que é o elo perfeito, que o amor une perfeitamente todas as coisas, que o amor cobre multidões de erros e o amor do Senhor nos une, né? Então ele ora para que os irmãos tessalonicenses, eles tenham um coração voltado para o amor de Deus, tanto para amar a Deus e para ser imitantes de Cristo, né? Buscar parecer com Ele e amar, né, o mais próximo do que Ele amou. E o mais interessante, que o Senhor nos conduza, trazendo para nós também, a constância de Cristo. Ele ora para que eles sejam constantes como Cristo foi. Cristo, ele foi constante, ele foi firme, ele perseverou. Mas qual sinônimo que eu posso usar aqui? Firme, perseverante, constante. Jesus ficou firme até o final. Mesmo que lá no Getsemane ele sofreu, ficou angustiado, pediu oração aos discípulos, eles dormiram, mas ele estava firme em obedecer ao Pai. Ele estava firme no amor ao Pai. Né? E mesmo falando, Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, assim, estar firme no Senhor, estar constante no Senhor, não quer dizer que nós não vamos ficar abatidos, porque nós não somos super-homens. Se o próprio Jesus se angustiou, porque nós não nos angustiaríamos. Mas nós não podemos permitir que essas angústias, que esses medos, que essas desilusões, esses abatimentos venham nos paralisar, venham nos tornar inconstantes na fé, vacilantes, trôpegos na fé,
Para onde o vento soprar, a gente, todo vento de doutrina vier, agora eu vou para cá, agora eu vou para lá. Não, nós temos que estar com as nossas estacas firmadas no firme fundamento, na palavra do Senhor, no Jesus, na rocha eterna. E aí, Paulo, ele ora para que nós sejamos constantes, firmes, perseverantes, imparável, como Jesus é. Mas aí eu fiquei pensando, tá, o que Jesus era constante? E ao longo dos 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente consegue ver esse perfil de Jesus. O que ele era constante? Ele era constante no amor, porque ele continuou amando mesmo sendo perseguido, ele continuou amando mesmo sendo traído, mesmo sendo ridicularizado, questionado, as pessoas achavam, duvidavam de quem ele era, mas ele continuou amando. Ele perseverou, ele ficou firme no amor, ele ficou firme na obediência, como foi falado aqui, mesmo contra a vontade dele como homem, mas ele permaneceu em obedecer ao Senhor, a obedecer a missão que lhe foi proposta de Salvador. Ele foi constante na santidade, porque ele foi tentado, ele estava no deserto, o inimigo apareceu lá, fez propostas para ele, quantas outras propostas que foram postas para Jesus, mas ele não pecou. Ele foi tentado como nós, mas ele não pecou. Ele foi constante, ele é constante na santidade. Ele é 3 vezes santo, ele é santo, santo, santo. Não há mácula nele. Ele é constante na santidade. Ele também foi constante na oração. Ele atravessava de barco, ia de cidade para cá, para lá, e ele se retirava para orar. Ele fazia tudo, até na escolha dos discípulos, ele tirou um tempo para orar antes de fazer a escolha dos discípulos. Ele orou no Getsemane antes de ser crucificado. Então, em tudo o Senhor orou. Então, ele foi constante na oração. Ele foi constante nas tribulações, nas perseguições. Ele foi constante na fé, na esperança. Mesmo sabendo que lá no Calvário, que lá na cruz, ele falou, Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ali o pecado veio sobre ele. Ele teve essa cisão, essa separação com o Pai. Mas ele permaneceu com fé e esperança, sabendo que ele morreria, ressuscitaria ao 3º dia e seria glorificado. Aleluia! Ele perseverou na fé, ele perseverou na esperança, ele perseverou na palavra. Jesus, desde criança, desde aquele episódio, acho que ele com 12 anos, ele se perdeu dos pais, e quando foram procurar, encontraram ele no templo, ensinando, palestrando com as pessoas. E ao longo do Novo Testamento, a gente via, né, dos evangelhos, a gente via Jesus em meio às multidões, falando das parábolas, pregando, exortando, edificando, se relacionando com as pessoas, se relacionando com o propósito de glorificar o Pai. Então, o Senhor, ele permaneceu na palavra, porque ele é a palavra, ele é o verbo vivo, aleluia. E aí, quando Paulo diz para a gente ser constante como Cristo, ou estar na constância de Cristo, é isso que ele quer dizer. Que a gente caminhe na constância em amor, em santidade, em obedecer, na palavra, no serviço, porque Jesus também, ele foi constante no servir. Ele continuou servindo até o fim, perdoando, intercedendo, lavando os pés, multiplicando, transformando água em vinho, curando, libertando.
ele foi constante no serviço. E nós também devemos ser constantes na fé, na esperança, no amor, na obediência, na santidade, nas obras, no serviço, na oração, na palavra. Nós devemos ser constantes nas tribulações, nas perseguições, nas acusações, diante das calúnias, diante do desemprego, da pandemia, das portas fechadas. Nós precisamos ser constantes ainda mais nesses últimos dias. E aqui eu separei alguns versículos que falam sobre permanecer ou guardar, né, esses itens, né, da constância de Cristo. Por exemplo, Judas, versículo 21, diz para nós guardarmos o amor de Deus, guardarmos em nós, porque nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Então nós temos que guardar o nosso amor. Deixa eu ver aqui, Colossenses 4, versículo 2. Colossenses 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ação de graças. Nós devemos ser constantes, perseverar na oração e vigiar também. 1 Coríntios 15, 38. Cadê? Só um minutinho. Quinze, 58. Cadê? 1 Coríntios 15, 58. 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Devemos guardar o amor, perseverar em oração e vigiar, sermos firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, porque não é em vão. Vamos para Hebreus 10. Quais são os conselhos que o Senhor tem para nós? Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós temos que ser constantes na fé, na esperança. Hebreus 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele que é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim como Jesus foi fiel até o fim, né, e perseverou e teve fé, nós também precisamos caminhar nesse modo. 1 Coríntios 16.
1 Coríntios 16, 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Fortalecei-vos no Espírito, no Senhor, na palavra. Então, nós temos que ser firmes na fé, porque virão muitas enganações, vãs filosofias, apostasias. Então, nós temos que conhecer esse Deus que nós temos crido. E Atos 14, 22, sobre fé e esperança ainda, né? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, temos que passar muitas tribulações, muitas aflições, porque o Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo. Nós temos que vencer o processo para que nós alcancemos a vitória. E é a fé que nos garante. E aí, deixa eu ver... 1 Timóteo 4. Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aqui é Paulo admoestando Timóteo, né? Ele permanecer na palavra, no estudo, no ensino da palavra até a volta dele. E trazendo para nós, até a volta de Cristo, que a gente permaneça na palavra, que a gente se aplique à palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses 2 versículo 15 e 17. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, além de guardar o amor, nós temos que guardar a palavra, né? Nós temos que guardar também a esperança, temos que guardar a obra, temos que guardar a fé, a santidade. Vamos lá em Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O Senhor nos chama à santidade, a estar separados da idolatria, de todo engano, do pecado, porque o pecado nos escraviza. Então, o Senhor nos chamou para a liberdade. Então, que nós não venhamos a voltar para essa escravidão. Que nós nos guardemos, nos conservemos libertos, puros, santos, firmes na liberdade que o Senhor nos deu. Que nós possamos ser santos a cada dia mais. O Senhor, Ele nos exorta a permanecer, a ser constante como Jesus foi, a ser santo como Ele foi. E aí, o Senhor, Ele sempre nos dá uma direção, mas também nos dá uma recompensa muitas vezes, né? Vamos lá em Tiago 1. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aquele que permanecer fiel, que permanecer constante, né? Ele vai receber a coroa da vida, ele vai ser vitorioso em Cristo Jesus.
Lucas 21:19. Aos benefícios da constância, né? Vamos dizer assim. Lucas 21:19. É na nossa perseverança, é na nossa persistência, é na nossa constância, é na nossa firmeza que ganhareis a vossa alma. Porque o Senhor, para agradar o Senhor, tem que ter fé. Quem tem fé permanece. Quem tem fé é constante. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente vai ser salvo pela graça, sim, mas nós temos que permanecer nessa graça. E a nossa perseverança vai nos ajudar, vai nos garantir ao prêmio, né, a coroa. Porque lá em Apocalipse, cadê? Apocalipse é 2 Tessalonicenses primeiro. A gente está em Apocalipse. Segunda Tessalonicenses 1, versículos 3 e 5. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o vosso evangelho não chegou até vós vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a Deus. Então, aqui Paulo diz que ele está recordando dos Tessalonicenses, porque eles tinham uma fé não morta, mas uma fé viva, uma fé com obras, né? E eles estavam firmes na esperança do Senhor Jesus. E através da vida deles, né, o evangelho, ele foi propagado. E aí ele continuando diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então, quem permanece na palavra, quem permanece no amor, ainda que sofrendo, ainda que chorando, ele tem a presença do Espírito Santo. Ele tem a alegria, o gozo do Espírito Santo. E para finalizar, Apocalipse 14. Apocalipse 14, do 1 ao 5, e depois o versículo 12. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, como tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo.
Então, quem permanecer no amor, na fé, na palavra, nas obras, na santidade, na fidelidade ao Senhor, ele vai estar ali vitorioso, reinando com o Senhor, diante do Cordeiro. Aleluia. Glória a Jesus. Então, o Senhor, ele não fala para a gente permanecer, ser constantes em vão. Então, que em nome de Jesus nós possamos ser constantes, santos, andando em amor, em unidade, até que o Senhor venha. Que a constância de Cristo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Porque até os Salmos diz, e tem um corinho que diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem confia no Senhor, quem é constante, permanece para sempre. Pai, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, completa, Senhor, a obra, fala os corações. Senhor, nos ajuda a ser santos, a andar em unidade com propósito e a ser constantes, firmes, perseverantes, inabaláveis, Deus, imparáveis, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a cada família, cada casa, cada família representada, cada lugar que vai entrar, Senhor, essa live, que seja o Senhor, que seja o teu Espírito Santo falando, operando, em nome de Jesus. O Senhor nos abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Amém? Fiquem na paz.